E agora, querido, nós nos voltamos à palavra de Deus nessa série Fé em Ação, Reflexões na Carta de Tiago, e chegamos ao capítulo 3 dessa série. Então, é uma série que ela é inúmeras vezes interrompida, porque nós temos pregadores aqui especiais, temos outras datas, mas você vai acompanhando porque nós vamos caminhar aí nesses capítulos de Tiago até o final do livro. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Qual é a arma mais poderosa do mundo? Qual é a arma com maior poder de destruição? Qual é a arma mais poderosa do mundo? Qual é a arma com maior poder de destruição? São as nossas palavras, queridos. As nossas palavras são a arma mais poderosa do mundo. Eu diria a arma mais letal. Muitas vezes o que caracteriza o ser humano é o falar. Os animais se comunicam, mas não falam. Agora, muitas vezes nós achamos que a fala ela é despretensiosa, sem impacto, que não é algo tão forte assim, a ação é muito maior. Mas a Bíblia nos mostra que as palavras são poderosas. As palavras, por meio das palavras nós nos relacionamos, por meio das palavras nós conhecemos as pessoas, por meio das palavras nós colocamos alguém para cima, por meio das palavras nós desencorajamos. Palavras podem marcar destinos, podem destruir vidas e podem abençoar vidas. Palavras são poderosas. Eu quero hoje de manhã chamar a sua atenção para que nós, com mais dedicação, pudéssemos olhar para as palavras como sendo algo muito sério. E nós usarmos as palavras seguindo os conselhos da palavra de Deus, hoje nessa manhã de Tiago. Palavras são muito sérias. Quem já não se arrependeu de uma palavra dita? Quem já não teve que voltar atrás e pedir perdão? Quem não gostaria de poder voltar atrás? Não vou falar rebobinar a fita, não se vai lembrar da minha idade. Então, quem não gostaria de falar assim, não, vamos voltar um pouquinho. Se eu pudesse voltar lá, como assistindo um filme, não, aquela cena de novo e poder corrigir. Todos nós, queridos, se pudéssemos nos voltar atrás e mudar palavras das quais nós nos arrependemos. Palavras são poderosas. Tiago, capítulo 3 fala sobre isso, mas não é a primeira vez que Tiago fala sobre essa questão da língua. Eu acho que os crentes lá, para quem Tiago escreveu, tinham um problema com a fala, com a língua. E nós também. E aí ele escreveu, dizendo, lá no capítulo 1, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Diz lá no capítulo 1, verso 26, se alguém diz ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião é inútil. E no capítulo 3 ele volta a falar do assunto. Então me parece que esse povo tinha um problema com a língua. Certo? Eles tinham e nós também. E é porque é um problema do ser humano. 3 vezes. Capítulo 1, 2 vezes, mas agora no capítulo 3, são 12 versículos exclusivamente sobre o assunto, e é o capítulo mais importante sobre esse tema, que eu quero compartilhar de maneira encorajadora com você nessa manhã, falando sobre o poder das palavras. Tiago, capítulo 1, você pode abrir comigo, versos 1 a 12, e eu lerei esse texto, e nós vamos meditar nele nesta manhã. Tiago, capítulo 3, versos 1 a 12. O título desse texto é Dominar a Língua. O texto diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo
tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Esse é um texto que Tiago fala com toda clareza sobre o uso da língua e o poder das palavras. Ele começa dizendo assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Ele diz assim: olha, aqueles que têm a tarefa de ensinar, aqueles que têm que falar com mais frequência, correm mais risco. Isso vale para mim, vale para o pastor Pedrosa, pastor Marcelo, Eloy, qualquer um de nós, pastor Ricardo. Quem usa a palavra? Ele está dizendo, vocês que são professores. Então, quem usa a palavra? E ele diz, não quero muito de vocês serem mestres, porque quem fala muito, muito erra. Seremos julgados com mais rigor. Mas depois ele fala aquilo que se aplica a todos nós seres humanos. Quando ele diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Querido, sabe o que ele está dizendo aqui para nós? Se você encontrar alguém que não erra nas palavras, esse é o cara. Esse é o cara. Porque aquele que não tropeça no falar, aquele que não erra no falar, esse aí domina a arte da sabedoria. Chegou, ele assim, ele é o máximo em sabedoria. Porque é a área em que nós mais falhamos. Ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas áreas. Se alguém não tropeça no falar, se alguém já dominou a arte do controle da língua, é um indivíduo perfeito, maduro, capaz de refrear todo o corpo. Ou seja, essa pessoa vai evitar muitos problemas, vai dar direção para a sua vida, porque ele domina o falar, porque em geral o falar é a causa dos nossos grandes problemas. E aí, para que a gente entenda a seriedade do poder da língua e a necessidade de controlá-la, ele usa algumas figuras. Ele fala do freio e do leme, que eu vou falar mais no final, da fagulha e do veneno, da fonte e da árvore. Ele é um pares aqui de imagens que vão mostrar tanto o poder do falar, da língua, quanto o nosso desafio, a nossa tarefa de aprender a controlar a língua. Ele nos mostra que nossas palavras podem destruir e podem envenenar. Queridos, ele usa essas figuras aqui, a figura da fagulha. Ele diz, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Não é surpresa para ninguém. Faísca, fagulha, nós o tempo todo, principalmente em tempo de seca, nós ouvimos de queimadas que começaram com uma pequena fagulha. No Brasil, a gente ouve muito lá na Califórnia, tempo seco, de repente, como começou? Uma pequena fagulha, uma bituca de cigarro, alguém resolveu ter a fantástica ideia de fazer uma pequena fogueirinha lá no meio da floresta, né? Alguma coisa, alguém brincando, e o poder de uma fagulha, de uma faísca, destruir uma grande floresta. Ele fala, a língua
é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Queridos, olha o poder de destruição que a língua tem, que o nosso falar irresponsável tem. Ele diz aqui, queridos, e os versículos são sérios, fortes. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, contamina a sua vida. Põe em chamas toda a carreira da existência humana e ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Queridos, ele está nos dizendo que nós não podemos achar que falar é algo despretensioso, sem impacto. Nós conhecemos histórias de pessoas que tiveram a sua reputação destruída por causa de um falar, pessoas que enfrentam traumas até hoje por uma palavra dura de alguém, de um pai, de uma mãe ou de uma outra pessoa na sua vida. Então, nós conhecemos histórias de pessoas que foram destruídas pelo falar de alguém. E a minha palavra hoje é: precisamos mais uma vez estar atentos do uso adequado da língua. Queridos, temos que lembrar que a Bíblia diz que Jesus é a palavra. O mundo começou com Deus falando. Haja luz e houve luz. Então, Deus é um Deus que fala. Deus falou com Adão e Eva. Deu uma ordem para eles. Mas é preciso lembrar que também Satanás fala. A serpente fala. Serpente não fala. Aquela serpente falou. Porque era Satanás. Vejam só que é uma lutas, uma briga de falas. Eu vou usar para a expressão atual. Briga de narrativas. Mas uma é a verdade e a outra não é a verdade. Narrativa, sim, tem narrativas. A verdadeira e a falsa são narrativas. Deus disse: Adão e Eva, não comam desse fruto. Vem Satanás que fala: foi assim que Deus disse? E depois de induzi-los a uma conversa: não morrereis. Deus disse: morrereis. Satanás disse: não morrereis. Quem que eles ouviram? A Satanás. O assunto falar, língua, é tão importante porque de fato nos coloca diante desse fato. Nós estamos dando ouvidos à narrativa de Satanás, ouvindo a voz de Deus. Sempre é assim, queridos, na nossa fala. Se a nossa fala é de encorajamento, é verdadeira, é mansa, é do bem, vem de Deus. Se a nossa fala é lançar suspeição, é desencorajar, é mentir, é caluniar, é malícia, nós estamos dando ouvido a Satanás. E ele diz assim: é posta em chamas pelo inferno. A gente tem que decidir se a gente vai estar contribuindo com o inferno ou com o céu, mesmo sendo cristãos. Tem hora que a gente faz parceria com o inferno. É o que ele está nos dizendo. Você contamina, você põe em chamas, você atrapalha a vida. Ele diz que a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Então é muito sério essas narrativas, essa forma, o uso da língua é muito sério, é um fogo. E temos que usar por bem. E ele diz: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. É natural que animais sejam domados. Mas ele diz: mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Queridos, a questão a boa notícia é que nós não somos capazes de domar a língua, mas Deus é capaz, por meio do Espírito Santo. Então, a palavra dele é muito verdadeira. Se você tentar domar, você não vai domar. É um mal incontido, mas cheio de veneno mortal. Então, ele usou aqui a figura da faísca e do veneno. Uma faísca faz um estrago. Uma gota de veneno num copo de água pura também faz todo estrago. Ninguém beberia. Não, é um copo de água pura, mas tem uma gotinha de veneno. Ninguém quer saber. Ele está nos dizendo que nós não podemos, temos que estar atentos que às vezes, não é à toa que se usa a expressão está envenenando. Não é assim que a gente fala, está envenenando. Envenenar é isso, é o falar que faz mal. Então,
a língua ninguém é capaz de domar, humanamente falando. A língua, graças a Deus, é dominada pelo Espírito Santo. Quando você é cheio de Espírito, a tua língua é dominada, não apenas dominada, ela passa a ser usada completamente para o bem. Mas lembre-se, nesse tema, todos nós falhamos. Todos nós falhamos. É difícil controlar, dependemos do Espírito Santo. A Bíblia diz que a morte e vida estão no poder da língua. Essa é a verdade, segundo Provérbios 8:21. A língua tem o poder de trazer vida e tem o poder também de trazer morte, com palavras de desânimo. É interessante o poder de uma palavra, queridos. Às vezes uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento coloca alguém para cima. Às vezes um elogio para alguém coloca alguém para cima. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Começa desde pequeno. Uma palavra para uma criança tem um poder de encorajamento. Quando você diz a ele que ele fez bem, entendeu? Que ele foi bem sucedido, que você o admira. E nós não deveríamos economizar em palavras de encorajamento. Vou dizer, você nunca vai errar encorajando muito seu filho, que não é bajular, é encorajar. E quando você encoraja, você também tem o poder para corrigir. Mas o encorajamento, a morte e vida, mas sabemos aí como destrói pessoas que crescem com medo, frustradas, achando que não vão ser bem-sucedidas porque ouviram um dia uma palavra. Olha que diz o texto também sobre a nossa postura. Sem lenha, sobre a escolha que a gente faz de como vamos usar a nossa língua. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. Gente, se só tiver alguém falando mal, você só discórdia, mas se tiver dois, vai pegar fogo. Não é assim que ele está dizendo? Sem lenha o fogo se apaga. A pessoa veio com fogo, não seja lenha. Mas a gente gosta de ser lenha. Não é à toa que a gente usa a expressão. Colocou lenha na fogueira. Ditado popular. Então, se um falou, não seja lenha. E não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. Vivemos dias terríveis, queridos. Vivemos dias de polarizados. Mas o ser humano está assim, e não foi a rede social que causou isso, a rede social só está tornando isso público, porque vivemos dias difíceis, que não se consegue ter uma conversa. Não dá para ler mais um comentário no YouTube ou em qualquer... Porque alguém colocou uma posição, educadamente, alguém já rebate ofensivamente. Que bom o tempo, que saudade do tempo que havia uma discussão baseada em méritos. Mas não, alguém falou, não é a pessoa que eu admiro, falou contra a minha opinião, já é rebatido. Entendeu? Não tem jeito. Lenha que se encontra com fogo, ou fogo que encontra lenha. Desafio nosso de não sermos lenha, tá? Nem sermos carvão para qualquer discussão, para qualquer briga. E aí, ele nos ensina, texto do Frei do Leme, que nossas palavras devem ser controladas e devem ser dirigidas. Se palavras são poderosas, se palavras são como faísca e são como veneno, nossas palavras devem ser controladas e devem ser dirigidas, diz o verso 3 e 4. Ele diz, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E ele continua dizendo, observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Queridos, nossas palavras devem ser como um freio e como um leme. Então, a explicação é muito óbvia. Nossas palavras, quando não são dirigidas, nossas palavras, quando não são controladas, elas causam um grande estrago. Os animais, falando aqui do cavalo, ele é domado pelo freio. Tem o cabresto. O navio, falando dos navios antigos, tinha aí o leme controlando. Era aquela peça, não era um navio com alta tecnologia que temos hoje. Precisava apenas do leme. E o piloto dirigia. Nossas palavras precisam, queridos, elas precisam
ser controladas, precisam ser dirigidas, porque senão causam um grande estrago. O freio e o leme. Lembra o tempo todo, quando pensar no falar. Minha boca precisa de freio, minha boca precisa de leme. Minha boca precisa ser controlada e minhas palavras precisam ser objetivas, dirigidas, intencionalmente utilizadas para a glória de Deus. E ele termina dizendo, já que as palavras são poderosas, nossas palavras devem ser coerentes e abençoadoras. Ele usa aqui duas imagens finais que você observa aí, aquele verso 9 a 12. Ele diz, com ela, nossa boca, bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Vejam só, ele está falando aqui de uma incoerência. Usar a língua para bendizer e também para amaldiçoar. Para falar bem, como para falar mal. De uma só boca, diz ele, procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. O que ele está dizendo? Irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos que fazer uma escolha. Ou vai ser de bênção, ou vai ser de maldição. Não podemos usar das duas maneiras, porque aqui é a grande incoerência. Ele cita, queridos, pode por acaso a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água salgada, amarga? Sabemos que não. Ou é água doce ou água amarga. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você observar que está sendo muito amargo, muito crítico e tudo mais, a preocupação não deve ser só com a boca, olhar para a fonte. Como é que anda o meu coração? Então, a gente às vezes quando vê alguém muito bravo, tem que perguntar assim, o que está acontecendo no coração? O coração é a fonte. E a Bíblia diz no Salmo 1 que a nossa fonte as raízes da nossa vida deve estar na palavra de Deus, para produzir coisa positiva. Olha para o coração. Mas está dizendo assim, não pode a mesma fonte, a sua boca tem que dizer assim, eu opto pela bênção. Eu quero produzir um fruto adequado com a meu novo status de cristão. Mas a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz em Provérbios que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Estamos falando sobre sabedoria. Palavras que podem destruir como uma espada, mas eu posso também, se eu for sábio, trazer cura. Outro texto diz assim, são como remédio para a vida de uma pessoa. Palavras são poderosíssimas. Muitas vezes, mais do que a gente imagina ou se dá conta. Por isso, Efésios 4:29 diz, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Que texto fantástico. Não digam, lembram? É o desafio de sermos palavras coerentes e abençoadoras. Não é a boca que uma hora abençoa e outra hora amaldiçoa. Então, pensando aqui, não dá para eu vir à igreja e cantar ao Senhor, são palavras que abençoam, e depois usar palavras que fazem mal. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que a ouvem. Que coisa maravilhosa. Se cada um de nós escolher esse caminho e pedir que o Espírito Santo nos use, para que a nossa vida, nossa boca seja encorajamento, seja louvor a Deus, seja incentivo, seja palavras de apoio, que não seja palavras de suspeição, de malícia, de inveja, de fazer mal para o outro, de atacar. Não, palavras que fazem bem aos outros, porque palavras fazem bem ou fazem mal. Eu preciso escolher ser apenas uma fonte
que faz o bem. Nossas palavras precisam ser coerentes e abençoadoras. Coerentes, porque eu não vou uma hora usar minha boca para o bem, outra hora para o mal. Abençoadoras, porque eu vou escolher apenas palavras que edificam as pessoas, é que nos diz o texto bíblico. Hoje nós vimos através de Tiago, queridos, que as nossas palavras, como diz, são mais poderosas do que a gente imagina. Mas nós precisamos pedir para o Espírito Santo que nos ajude a usar a nossa boca para a glória do Senhor. Todos nós tropeçamos em muitas coisas e nessa área é a área que nós mais tropeçamos. Mas Deus nos chama e Tiago, de maneira muito sábia, nos desafia dizendo assim: faça uma escolha todos os dias, que a sua boca será usada para a glória do Senhor. Vai ser usada para a glória do Senhor. E quando você usar de maneira inadequada, você vai pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Nós precisamos então, primeiro, dizer assim: Senhor, me torna menos crítico. Senhor, me torna não maldoso. Senhor, me ajude a olhar para o outro como o Senhor olha. Me ajuda a usar esse dom extraordinário que é a boca para abençoar vidas. Que nós não sejamos econômicos em encorajamento, em palavras de apoio, em palavras que trazem bem para as pessoas. E que nós possamos estar atentos. Palavras são poderosas, mas poderosas para o bem ou para o mal. Que nós possamos dizer assim: eu vou usar as palavras para serem poderosas para o bem. Lá em casa, lá no trabalho, aqui na igreja, onde eu estiver, eu serei conhecido por alguém cujas palavras abençoam, cujas palavras fazem bem para as pessoas. É um grande desafio. Como diz o texto, se alguém dominar a sua língua, a sua boca, esse homem é maduro, essa mulher é madura. É madura. Mas eu acho que nós podemos, com a graça de Deus, dizer assim: Senhor, eu quero ser o cara. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero, porque, vamos lá, eu quero terminar dizendo, porque é um hábito. É um hábito. Assim como tem o hábito de falar mal, tem o hábito de fofocar, assim como tem o hábito, né, de lançar suspeição, de desencorajar, de invejar, tem o hábito contrário, de animar, de encorajar, de ver o bem, de falar o bem para a pessoa. Então vamos pedir para o Senhor: Senhor, teu Espírito cria em nós esse hábito, que seja uma hora que você não consiga mais controlar, só faz o bem, só fala o bem. Se tiver que ser descontrolado, seja para o lado certo. Não, não tem jeito, eu abro a boca, estou falando bem. Eu estou elogiando, eu estou incentivando. É um grande desafio. Palavras são poderosíssimas. E nós temos que escolher o tempo todo, queridos, como disse, se vamos usar a palavra como Deus usou a palavra, para abençoar, para criar, para colocar ordem no meio do caos, ou vamos usar a palavra como Satanás, a serpente, que veio com mentiras. Nós temos esse desafio, porque é um desafio espiritual. É sempre o mundo das palavras de Deus, o mundo das palavras do inferno. Nós podemos escolher, temos as palavras de Deus. Queria orar por você. Deus de amor, eu quero te louvar, porque o Senhor, nessa manhã, nos desafia a usar as nossas palavras para a tua honra e para a tua glória. Santifica o nosso falar, santifica a nossa boca, para que o que sair dela sejam palavras de encorajamento, palavras marcadas por bondade, palavras que sejam verdadeiras, palavras que coloquem as pessoas para cima, palavras que abençoam. Ó Pai querido, nos abençoa e nos ajude a viver assim. Nós queremos te glorificar com todo o nosso viver e principalmente com aquilo que mais nos identifica como humanos, que é a
capacidade de falar. Dá-nos mais atenção a esta área da nossa vida e que o tempo todo possamos optar por vivermos uma vida cujo falar seja coerente e abençoador, transmitindo graça a todos aqueles que nos ouvem. Dá-nos um falar santificado lá em casa, aqui na igreja, lá no trabalho, lá na comunidade, lá na universidade, lá na vizinhança, no nosso dia, lá no comércio, com quem nos relacionarmos, que nossa boca seja utilizada de maneira que todos que nos ouvem possam ser abençoados. Precisamos disso, nós reconhecemos. Nós não temos controle sobre a nossa língua. A língua é algo que nós não conseguimos dominar, se não for, a não ser pelo teu Espírito. Que teu Espírito tenha pleno poder, pleno acesso e liberdade sobre o nosso falar, porque nós queremos que essa boca, que agora e toda semana, todos os dias, canta ao Senhor, seja a mesma boca que abençoe vidas. É a minha oração. Agradecido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.